Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Mergulharemos em um estudo profundo e significativo sobre as pedras preciosas na Bíblia, revelando um tesouro espiritual oculto nas Escrituras. Não são apenas gemas exuberantes, mas símbolos vivos das características divinas de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. À medida que exploramos cada pedra, perceberemos que elas foram, de certa forma, forjadas nas vidas dos apóstolos, refletindo as virtudes e atributos de Cristo que foram transmitidos a eles. Vamos nos maravilhar com a maneira como essas pedras preciosas, como obras-primas divinas, são entrelaçadas com a formação espiritual dos apóstolos. Preparem seus corações para descobrir o significado profundo desses símbolos, pois nos aprofundamos não apenas nas pedras, mas nas lições eternas que carregam. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. Apocalipse 21, 19 e 20. Segundo Êxodo 28, do 15 ao 21. As pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Hoje falaremos do crisólito, da tribo de Zebulon e do apóstolo Mateus. O sétimo apóstolo, Mateus. Continuamos nosso estudo do livro do Apocalipse, e particularmente em relação às pedras que adornavam os fundamentos da Nova Jerusalém. Vamos ler Apocalipse 21:20, a terceira frase. O sétimo, crisólita. O sétimo fundamento do muro da Nova Jerusalém é a pedra preciosa chamada crisólita. Sobre essas bases estão os nomes dos 12 apóstolos, e no sétimo fundamento está o nome do sétimo apóstolo. Indo para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e também para Atos, ao comparar as listas percebemos que o sétimo dos apóstolos, o sétimo a ser chamado, era o apóstolo Levi, que também era chamado de Mateus. Em algumas listas, ele passou a ser chamado de Levi, e na lista que ele mesmo escreve, é colocado como Mateus. Claro, como Mateus era sócio de Tomé, ele coloca o Tomé em primeiro lugar e depois ele se coloca, mas todos os outros colocam Mateus primeiro e depois Tomé. Quem era Mateus? Mateus é o sétimo apóstolo e ele é o representante da pedra crisólita. Ele é um apóstolo que, ao contrário dos outros, não era pescador, ele era de Cafarnaum e um publicano que cobrava impostos públicos, alfândegas. Cafarnaum. Vocês sabem que Cafarnaum ficava na praia do mar e quando os navios chegavam de outros lugares tinham que pagar uma taxa alfandegária e os publicanos ficavam encarregados de cobrar essa taxa alfandegária e também outros impostos. Publicano. Havia até alguns que pagavam impostos ao império com antecedência e depois os cobravam com juros, é por isso que o povo israelita não ama os publicanos, eles eram como dizer, os vendedores, os pró-imperialistas, e Mateus era um publicano. Os outros apóstolos esquecem que ele era um publicano, e quando citam em suas listas mencionam Mateus ou Levi, mas ele mesmo, mostrando a graça de Deus, quando colocado na lista dos apóstolos, ele mesmo diz: Mateus, o publicano. Os outros já não o tratavam como o publicano, mas ele próprio dizia que tinha sido publicano. O encontro com Jesus. Ele estava sentado no banco do tributo público, certamente ele já tinha ouvido e talvez visto o ministério do Senhor Jesus em Cafarnaum, porque era onde ele se sentava na margem dos tributos públicos, e certamente que Deus já havia trabalhado em seu coração, e quando o Senhor Jesus passou e o chamou, ele disse simplesmente: Segue-me.
E claro que não é Mateus quem diz que deixou tudo, são os outros evangelistas que dizem que ele o seguiu imediatamente, deixando tudo para trás, e são os outros evangelistas que dizem que ele fez um grande banquete para o Senhor Jesus onde havia outros publicanos, e foi aí que os fariseus disseram: Mas como é que o teu mestre come com os publicanos? E o Senhor disse-lhes que não são os sãos que precisam do médico, mas os enfermos, e ele veio para chamar ao arrependimento, não os justos, mas os pecadores, e chamou Mateus, e é curioso que Mateus diga que ele era publicano, mas não diz que deixou tudo, nem disse que fez um banquete para o Senhor, ele fecha a boca. Isto é muito precioso, ele se cala sobre o que fez para o Senhor, mas continua a se considerar um publicano que foi salvo pelo Senhor. Essa é uma obra preciosa do Senhor em Mateus. O Senhor colocou o nome de Mateus no 7º fundamento do muro da Nova Jerusalém, que corresponde à pedra crisólita. A 7ª fundação, crisólita. Como o nome crisólita diz, a raiz criso vem do ouro e lifos vem da pedra, em outras palavras, é uma pedra dourada, é uma pedra amarelo acastanhada ou algo assim, às vezes é cor de mel, amarelo mel, é uma pedra dourada chamada crisólita. O crisólito é uma pedra relacionada a outras pedras. Vamos primeiro falar algumas coisas sobre o crisólito, porque essas são parábolas que o Senhor usa, Paulo, quando ele disse que construímos com ouro, prata e pedras preciosas, é claro que ele não estava se referindo a ouro material, prata material ou pedras preciosas materiais, mas que essas coisas representam coisas espirituais, e os apóstolos são preciosos para o Senhor como sua igreja, como seu povo. Mas é precioso a um grande custo, não há nada barato na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém tudo é precioso, tudo custou muito caro, custou muito ao Senhor Jesus, mas ele fez com que depois de nos salvar pela graça em sua cruz, nós também tomaríamos sua cruz, e isso significa que temos que pagar o custo nós mesmos. Essas pedras são todas preciosas, mas não são a mesma coisa, alguns são diferentes de outros, portanto, eles refletem diferentes aspectos do Senhor e da formação do Senhor em nós. Hoje vamos parar na crisólita e vamos parar em Mateus. Vamos contar-lhes primeiro algumas coisas externas, aquelas que servem de parábola por meio da crisólita, e então entraremos em seu sentido espiritual. O crisólito. O crisólito é uma pedra muito valorizada na época da famosa Rainha Vitória. Naquela época a pedra considerada de maior valor era a crisólita. Com o tempo, as gerações preferem um ou outro. Hoje as pessoas valorizam mais o diamante, mas na Nova Jerusalém o nome diamante não aparece. Naquela época, parece que o diamante não tinha o mesmo significado que tem hoje. Hoje em dia o rubi é muito valorizado, mas o rubi não aparece na Bíblia, mas a cornalina aparece e outras pedras aparecem. Assim, o crisólito na história tem sido uma pedra muito apreciada, especialmente, como dissemos, na geração da Rainha Vitória. Portanto, essa pedra preciosa faz parte de uma família inteira. É chamada de família do crisoberil, é uma pedra que se forma em silicato, com silício e oxigênio, também tem berílio, mas é diferente do grupo berilo. É outro tipo de pedra que possui características especiais que outras pedras não possuem, algo que pertence exclusivamente à crisólita. O 7º mês, Etanim. O crisólito é a 7ª pedra, Mateus é o 7º apóstolo, o 7º mês que é o mês da 7ª pedra e do 7º apóstolo é o mês de Etanim, que é o mês em que o Senhor Jesus estava nascido, que vai da 2ª quinzena do que é setembro até a 1ª quinzena de outubro, e o aniversário do Senhor Jesus, que seria como o dia 3 de outubro, que é o mês de Etanim. É a constelação de Virgem, porque Cristo nasceu da Virgem. Digo que os meses correspondem aos apóstolos porque o Senhor Jesus se comparou à videira e os seus discípulos aos ramos, e você vê que na Nova Jerusalém a videira dá 12 frutos, dando seu fruto a cada mês, então aqueles 12 frutos da videira correspondem aos 12 apóstolos, e cada um dá seu fruto em seu mês, ou seja, cada um tem um mês, é por isso que o 7º mês é o mês de Etanim, o mês bíblico e cósmico, porque a Bíblia concorda com o mês cósmico. O calendário usado aqui no Ocidente não é bíblico nem cósmico, é pagão, o calendário bíblico é o cósmico. O 7º mês é Etanim e é o aniversário do Senhor Jesus. Obrigado por assistir até aqui.
E não perca a continuação sobre o estudo do crisólito, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.